presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, rebateu acusações e queixas de governadores de estados relativas ao ICMS sobre combustíveis. Lira lembrou que a Câmara já tratou do assunto, que agora caberia ao Senado, e alfinetou os governadores, lembrando que criticaram os deputados e agora querem agir com fins eleitoreiros. Arthur Lira disse: a Câmara tratou do projeto de lei que mitigava os efeitos dos aumentos dos combustíveis. Enviado para o Senado, virou patinho feio e geni da turma do mercado. Diziam que era intervencionista e eleitoreiro. Agora, no início de um ano eleitoral, governadores, com Wellington Dias à frente, cobram soluções do Congresso. Com os cofres dos estados abarrotados de tanta arrecadação e mirando em outubro, decidiram que é hora de reduzir o preço. Podiam ter pressionado ainda no ano passado. Por isso, lembro aqui a resistência dos governadores em reduzir o ICMS na ocasião. Registro também que fizemos nossa parte. Cobranças, dirijam-se ao Senado. O presidente da Câmara acrescentou: os governadores acusam Congresso e Executivo apenas para fazer uma cortina de fumaça. Resolveram acabar com o congelamento do ICMS nos combustíveis quando Petrobras, União e Congresso avançavam em negociações definitivas e precisam achar um bode na sala. Se esquecem que o ICMS responde por quase 1/3 do preço do combustível nas bombas. É arrecadação fácil e na veia para engordar a arrecadação em ano de eleição. Dizem que não aumentaram as alíquotas, mas não precisava. O barril subiu de menos de $30 para mais de 80. Ou seja, mantendo a alíquota, arrecadaram quase 3 vezes mais. É matemática simples. Não aceito demagogia eleitoreira. Há um projeto na mesa e, se eles discordam, tem força política para sentar na mesa e discutir alternativas. Mas já é 2022 e tem gente que só pensa em outubro. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão que recebeu o respaldo do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há quase 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. É igual aquele jantar em São Paulo, né? O jantar da democracia em São Paulo, patrocinado pelo Lula e Alckmin. Olha aquelas pessoas que estiveram presentes. Parecia que era um saidão de cadeia, onde inclusive um advogado falou o seguinte: presidente Lula, né? Se o cara já cometeu o crime, punir para o quê? Prender para quê? Você vai ser o nosso futuro presidente, honesto, íntegro. É isso que falta às pessoas tomar conhecimento. Ou alguém acha que eu sou o malvadão, né? Foi aumentado o preço da gasolina, do diesel ontem, que eu sou o malvadão. Primeiro que eu não tenho controle sobre isso. Eu já falei algumas vezes, se eu pudesse, eu ficava livre da Petrobras. Só que como eu sou o presidente da República, é um acionista majoritário, ele indica o presidente, cujo nome passa pelo Conselho. Não quer dizer que eu indique quem vai passar. E as medidas são tomadas lá dentro, levando-se em conta o quê? Legislação do passado, PPI, paridade de preço internacional. É assim que acontecem as coisas. E nós estamos tentando fazer o quê no primeiro momento? Acabamos com os gargalos da roubalheira do Brasil. Estamos há 3 anos sem corrupção. Ninguém está se locupletando aqui. Ninguém está vendendo o país em troca de apoio político, tá? Ou em troca de projeto de poder. Poderia tentar buscar isso aí, mas jamais eu farei isso, porque estaria traindo minha própria consciência. Como estamos vivendo? Veja como outros países estão vivendo, até mesmo os Estados Unidos. Tá? E o preço de combustível encareceu no mundo todo. Você quer ver uma coisa? Eu vou pegar os dados agora à tarde, pedir ao Ministério da Agricultura.
Você vê algum produtor rural reclamando de mim? Você não vê reclamando de mim. Tem a parte do lucro, que eles estão se apresentando como algo realmente bom, porque quando você trabalha, você quer ter um ganho em cima daquilo. Mas, por outro lado, qual o preço dos defensivos agrícolas? Qual o preço dos fertilizantes? Mais que triplicou no mundo todo o preço desse material todo. Isso impacta o preço da produção. Eles não me criticam, porque eles sabem de onde vem o problema. Vem o problema também, né, dessa pressão no mundo todo por energia limpa. É muito bonito falar em energia limpa, mas quando se vai para a realidade, ela é muito mais cara. E energia cada vez mais cara, o que ela produz passa a ser mais caro também. Então lá não me critico, porque o homem do campo sabe realmente da onde está vindo o problema, diferentemente de parte das pessoas da cidade, como de forma bastante fácil, ao presente é o responsável pelo aumento do combustível. Lembre-se de uma coisa, nós temos o que ninguém tem. Se eu puder continuar falando com vocês, eu ultrapasso os 40 minutos, sem problema nenhum. Nem poderíamos estar enfrentando uma crise de energia agora. Nós temos como ter a geração de energia no Brasil em vários pontos, mas são bloqueados por quê? Questão ambiental. Eu sempre falo aqui, eu sobrevoei o Vale do Rio Cotingo, na reserva indígena Raposa Serra do Sol, estado Amazonas. Né? Fui de helicóptero lá, 12 quilômetros desse vale, né? Com uma queda d'água de aproximadamente 600 metros. Você pode fazer 3, 4, 5 hidrelétricas. Em vez de você construir um leão de Manaus para Boa Vista, esse mesmo leão ia servir para levar energia de Boa Vista para Manaus, para toda a região norte e para uma parte considerável do norte e do nordeste. Agora, por que a gente não faz hidrelétrica? Os índios querem. Eu parei na aldeia Funchal, dentro da Raposa Serra do Sol. Eles querem fazer isso aí. Eles querem royalties. Justo. Tem cidades, Maricá do Rio de Janeiro, vive lá com transporte gratuito, porque o prefeito recebe uma fortuna de royalties. Então ele pode dar transporte gratuito para o povo. E bota no ônibus o PT. Essa é a legislação do PT. O ônibus vermelho, PT, transporte gratuito, um dia de royalties. Querem fazer o mesmo lá, mas não podemos, por quê? É uma reserva indígena. Você vai lá, quando falei para você em fertilizantes, mais de 90% do nosso potássio, que é quase que vital para a agricultura, vem da Rússia. Aí o Brasil não tem potássio? Tem, em abundância, na região da foz do Rio Madeira. É uma área do tamanho da metade do Rio de Janeiro, metade do Espírito Santo, tá? 1/3 de Santa Catarina. Por que você não pode explorar potássio no Brasil? Porque é uma reserva indígena. Onde tudo isso começou? Começou em 92, com a demarcação da Raposa e Yanomami. Dá para solucionar isso? Dá. Como nós conseguimos, depois de 3 anos, a autorização para construir um linhão de Tucuruí, que vai lá de Manaus para Boa Vista e Roraima. Porque lá esse estado estava isolado do resto do Brasil. Lá a energia que ia para lá ia da usina de Guri, na Venezuela. Quebraram a usina de Guri, não tem mais energia para Roraima. Então hoje em dia uma termoelétrica em Roraima gasta 1 milhão de litros de óleo diesel por dia para ter energia local. Mas você não vê os ambientalistas criticando essa termoelétrica, que polui e muito. Por quê? Porque eles sabem que a alternativa para substituir essa termoelétrica em Roraima é o Rio Cotingo. E ele quer preservar a questão ambiental lá. Bem, isso é apenas uma breve demonstração para vocês o que é o Brasil e os seus potenciais. Ninguém tem o que nós temos. Você pega o estado do Amazonas ou apenas o estado de Roraima, eles têm uma tabela periódica embaixo da terra, obviamente, né, tirando os gases, para ninguém me criticar aí. Né? Então nós temos tudo para sermos uma grande nação. Não somos por quê? Questões internas, políticas internas. Estamos vencendo algumas coisas. E eu quero imaginar, e peço que vocês imaginem, se tivesse um PT no meu lugar, como estaria o Brasil nesse período que parece que é pós-pandemia. Presidente, hoje o governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar novas medidas restritivas para conter o avanço da Omicron. Outros 8 estados, se não me falha a memória, também já sinalizaram que vão tomar novas medidas restritivas. O senhor teme que essas novas medidas restritivas possam causar de novo fechamento?
Se for exemplo daquilo que nós já tivemos no Brasil, seria um outro lockdown. A economia não aguenta. A economia não aguenta, o Brasil vai quebrar. Tá?